E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Fagnani, canal Amigos do Rock. Eu tô aqui com o Júlio. Júlio Fagnani, o irmão dele. Meu irmão. Hoje a gente vai fazer um breve resumo da vida dele, Raul Santos Seixas. Raulzito. O maluco beleza. Maluco beleza, você vai no show aí, de repente alguém grita lá. Toca Raul! Vou ficar com certeza. É isso aí, um breve resumo da vida do Raul Seixas, né? Ele, batizado como Raul Santos Seixas, era filho de um pai engenheiro, de família de classe média, em Salvador, né? A mãe era do lar, e ele nasceu no dia 28/6/45, em Salvador. Isso. Salvador, Bahia. Aos 12 anos, ele foi transferido para uma escola de padre. Por não gostar muito de estudar, ele repetiu 3 vezes a segunda série. Eu não gostava muito de estudar, não. Ele basicamente passava o tempo dele ouvindo música e não estudando, então por isso que ele repetiu tanto. Aí foi transferido para um colégio. Escola de padre. Isso. Ele já gostava muito de música naquela época, ele só vivia ouvindo música. Ele fugia do colégio, né, para ir para uma certa lojinha de discos e ouvir discos de Elvis Presley, sua grande inspiração. Isso. Seu grande ídolo, né? Ele não gostava de estudar, mas ele era muito inteligente e queria ser escritor, né? Ele tinha uma grande habilidade. Uma grande imaginação, né? Isso, de ser escritor. Então ele queria ser um escritor. Só que não gostava de estudar. Então, né? Um grande admirador do estilo rockabilly e do Elvis Presley, ele fundou um clube de rock chamado Elvis Rock Club, com seu amigo Valdir Serrão. Aos 17 anos, Raul fundou os Relâmpagos, sua primeira banda, os Relâmpagos, né? Que logo depois foi nomeado por The Panthers, ou os Panteras, né? Que ele assumiu aí a composição das músicas, já naquela época, a guitarra e o vocal da banda. Isso em meados de 1962. Aos 22 anos, Raul se casa com Edith. Mas antes de casar com Edith, ele entra na faculdade de Direito para como é que fala? Causar boa impressão. Para causar boa impressão pra para a família, da porque naquela época ser artista, ser né? artista não causava uma boa impressão. Era meio que impressão de vagabundo, né? Isso. Então ele entrou na faculdade de Direito e se casou com Edith. Eles namoraram e casaram. Assim que eles se casaram, Raul Seixas largou a faculdade e voltou pra música. Só para conquistar. Nos meados de 1968, a banda Os Panteras fez um grande sucesso em Salvador. E isso chegou aos ouvidos de Jerry Adriani. Isso, que convidou os Panteras e o Raul Seixas, né? Pra E a esposa também. se mudar para o Rio de Janeiro. Foi o Raul, esposa e os Panteras para o Rio de Janeiro. Isso. E também eles fecharam o contrato com a M.O.D.O. Odeon. Os Panteras tocavam, era uma banda de apoio pro Jerry Adriani. Também chegou a fazer algumas apresentações com o Roberto Carlos, né, na época. Isso. Com forte influência nos Beatles, eles gravam uma nova versão da música Lucy in the Sky with Diamond. Uma música chamada Você Ainda Pode Sonhar. Isso, que é a capa desse disco aqui, que tem inspiração nos Beatles também. O disco foi um certo fracasso. É um grande fracasso. Um grande fracasso. Aí o que acontece? Ele larga a banda Panteras, pega sua esposa e volta para Salvador. Nessa época, o Raul Seixas e família, né, acabou até passando fome no Rio de Janeiro, né? Não
um fracasso total. Aí larga tudo e volta para o Rio, para Salvador. Salvador. Conhece um diretor da CBS Records, né? O Marcos Massola, que ele convida ele para ser diretor musical da gravadora. E já nessa época ele começa a produzir novos talentos, né? Inclusive também fazendo canções e produzindo canções do Jerry Adriani. Em 1972, Raul Seixas se apresenta nas Festivais da Canção, com a música Let Me Sing, que seria uma paródia, aí, uma versão do Elvis Presley, né? E se apresenta e faz grande sucesso também nesse festival. Uma mistura de Elvis Presley com Luiz Gonzaga. É um rockabilly com baião. Nessa época, Raul Seixas conhece Paulo Coelho. Eles criam um certo vínculo, uma certa amizade e começam a compor juntos. Sim, eles tinham grande afinidade, foram se descobrindo, criaram uma grande amizade e uma grande parceria que foi, por muito tempo, uma grande parceria de sucesso. Isso. Raul lança uma coletânea de 24 sucessos da era do rock. E também foi produzida por ele e lançada por ele. Uma versão de grandes sucessos do rock, mas na voz de Raul Seixas. Raul Seixas, então, ele grava o seu primeiro LP com o próprio nome, Raul Seixas. Já Nome com a e capa. isso, já com a participação de Paulo Coelho Nas composições das músicas. nas composições das músicas. E em 74 ele lança a Sociedade Alternativa. Exatamente isso. Era praticamente uma seita, né? Que até chegou a ser física, né? Que eles compraram um sítio em Minas Gerais e aí iam criar uma cidade alternativa. Sociedade Alternativa. Viva Sociedade Alternativa. Hoje em dia ia ser invadida pelo MST. Junto com Paulo Coelho, ele cria a música de nome Sociedade Alternativa, que na época teve um certo problema com o regime militar. Isso, eles não entenderam bem a letra da música e achavam aquilo uma ameaça. Né? E essa música fez grande sucesso, apesar do disco não ter vendido tanto nas rádios, fez grande sucesso. A música teve grande sucesso a música Sociedade Alternativa. Isso. Raul Seixas fez um grande sucesso no Brasil nessa época e se tornou o pai do rock, considerado o pai do rock brasileiro. Raul Seixas era um artista além do seu tempo, né? À frente do seu tempo, né? Ele criava algumas músicas com as letras bem interessantes. Um deboche e um protesto ao mesmo tempo. Isso. E depois que ele fez a letra junto com o Paulo Coelho da Sociedade Alternativa, que teve algum problema com o regime militar, ele e o Paulo Coelho foram convidados a se retirar do país. Então eles foram embora para Nova York. Isso, eles foram embora para os Estados Unidos com suas esposas, né? E lá o Raul Seixas chegou a conhecer John Lennon, né? E também a casa, a mansão de Elvis Presley, seu grande ídolo. Foi visitar a casa do ídolo dele. Elvis. Raul deixa gravado o disco Gita antes de ir embora para os Estados Unidos, que tem 600 mil cópias de vendagem e ganha seu disco de ouro. Exatamente isso. Devido ao grande sucesso de Gita, o consulado e o governo militar, o consulado brasileiro, entra em contato com o Raul e pede para ele voltar, que ele já é considerado um grande patrimônio nacional. E a população, o público deles, os fãs, pediam para que ele voltasse. E o regime militar na época abriu essa sessão e trouxe nosso amigo de volta. O Gita tem vários sucessos, né? Entre eles, os principais: Gita, Trem e Mosca na Sopa. Nessa época, de volta ao Brasil,
como produtor musical, de novo, pela Philips, ele é convidado a fazer o tema de abertura, de produzir o tema de abertura da novela Rebu, da Globo na época. E também com a música A Vovó Já Dizia. Em 1975, Raul Seixas ele se separa de sua esposa, né? A Edith, né? Edith. E ele se separa e a Edith vai morar nos Estados Unidos com a filha dos dois, Simone Seixas. E ela volta pra lá e deixa ele aqui. Isso. Raul então se casa pela segunda vez com Gloria Baker, a irmã do guitarrista da banda. Em novembro de 75, é lançado o álbum Noveon, com a parceria de Paulo Coelho, tendo as músicas Tente Outra Vez, Fim do Mês, Rock do Diabo E a Maçã. A Maçã, entre outras. Esse álbum não houve a mesma vendagem, né? Não teve o grande sucesso do anterior, que vendeu 600 mil cópias. Ele vendeu apenas, o padrão do Raul Seixas vendeu 60 mil cópias, mas fez um grande sucesso nas rádios e nos shows. É isso aí, galera. Um pequeno resumo da vida do Raul Seixas. Vida e discografia. A primeira parte do vídeo. É a primeira parte, hein? E aguarde que lá vem a segunda. Do nosso Raulzito. Eduardo Faiani Júlio Faiani. e amigos do rock. Curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja Isso. inscrito. Acione o sininho para futuras notificações. E dê o seu like, é muito importante para nós. Like, falar pro papai, pra mamãe, pros amiguinhos. Amigos do rock. É isso aí. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, Não tem mundial. Bora. No final do vídeo vocês vão entender. Bora ver, né? Grande sucesso na época. Você tá tendo uma AVC, Eduardo? Você tá bem? Tá tendo uma AVC, cara? Vai, vamos lá, vai pra ver. Vai pra ver, vai pra ver. Em novembro de. Ei!